Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para quem conhece já a casa, sabe que nós temos palestra todos os dias, né? De segunda a domingo. Todos os horários estão ali no mural e também no nosso site. A gente queria só lembrar que na sexta-feira nós temos um trabalho voltado à dependência química, para familiares e os dependentes. Então, é na sexta-feira às 8 horas. Quem tiver algum parente, alguma pessoa necessitada, é só vir na sexta-feira para a gente poder conversar um pouquinho. Nós temos também, todo segundo sábado de cada mês, a entrega de cestas básicas. Nós estamos em 73 cestas básicas, 74. E nós agradecemos também a todos que nos ajudam, porque é muito importante a ajuda de cada um. E esse mês, quem puder nos ajudar um pouquinho mais, a gente está precisando de leite em pó, de arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas de milho, de rosca, de fubá, de trigo, aquilo que puder ter, né, que puder ajudar, a gente agradece. E todos os sábados, os meninos saem daqui levando lanche para o pessoal de rua, aqui entre o metrô Carandiru e Tietê. Todos os sábados, às 5 horas, eles confeccionam o lanche e saem para levar para o pessoal. Então, quem quiser conhecer o trabalho, pode vir, por favor. Tá? A gente vai recebê-los com carinho. Então, nesse instante, queridos, eu os convido a fecharem os olhinhos por alguns instantes, sentindo nesse clima de amor que os amigos nos preparou. A cada um que chega, esses amigos abraçam, nos envolvem, dão as boas-vindas e nos traz a cada um o tratamento necessário daquilo que viemos buscar. Então, durante todo o trabalho, durante toda a palestra, nós temos os companheiros trabalhando, nos ajudando e nos fortalecendo. Então, nós vamos mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre do amor. E através de Jesus nós vamos ao Pai agradecendo pela bendita oportunidade de podermos estar aqui nesse planeta, nesse lindo dia que nos acolheu. Esse dia de sol, de chuva, de frio. Esse dia lindo que nos ajuda, que nos oferece oportunidades novas e que nos traz os ensinamentos necessários para cada um de nós. Então, nós agradecemos, Pai, pela Tua divina bondade, por Teu amor e por nos proporcionar mais um dia nesse planeta amado. E assim, queridos, voltados com o pensamento em Jesus, agradecendo a presença de amigos amorosos, nós vamos dando início aos nossos trabalhos, pedindo que a Tua luz e Teu amor esteja no coração de cada um de nós, e envolva amorosamente o nosso companheiro Rudai, que vai fazer a palestra da noite. É o trabalho da razão. Seja feliz, querido. Boa noite a todos. O tema proposto é O Trabalho da Razão, do livro O Reino de Deus, João Nunes Maia, através de Miramês, página 137. O texto que eu li e reli algumas vezes faz com que a gente repense, né, reflita e, acima de tudo, lembra, né, que quantos erros nós cometemos. Apesar de estarmos na doutrina há alguns anos, sabemos que já ter o esclarecimento, o conhecimento, nós nos pegamos e caímos nas ciladas, né, da crítica, às vezes da maledicência, por invigilância, ou por orgulho, mas de alguma forma a gente é pego de surpresa, né? Então o tema da noite proposto fala sobre julgar o próximo. E nós temos que aproveitar esses momentos para poder refletir, comparar e ver se o nosso julgamento é muito severo. E se com essa severidade que julgamos o próximo, não poderíamos fazer o mesmo conosco. E em fazendo conosco esse julgamento, né, possamos assim ver pontos fortes, positivos que temos
E aqueles pontos negativos, aqueles pontos que precisam ser trabalhados, realmente pôr as mãos, né, arregaçar as mangas, pôr as mãos no trabalho para poder reverter, ou seja, mudar o nosso foco mental, a nossa emoção para coisas boas, para o lado bom da humanidade, do homem, né? Então o tema que está no livro O Reino de Deus, página 137, começa assim. O tema principal é o trabalho da razão. Logo de cara está nos convidando a pensar, a usar o raciocínio, o conhecimento adquirido, né? Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Mateus, capítulo 7, versículo 3. E começa assim: eis a hora de a razão destacar-se. A nova filosofia espiritualista, ditada pelos espíritos superiores e coordenada por Allan Kardec, adverte que a fé, para ser verdadeira, tem o dever de encarar frente a frente a luz do espiritismo, ou a luz do raciocínio. E o próprio Evangelho nos ensina que a fé sem obras é morta. Porém, a fé com obras requer o concurso da razão. A fé sem obras é morta. Tiago, o apóstolo, nos diz desta forma. E a fé com obras precisa que a gente pense, use o raciocínio, conheça, né? E Kardec nos convida realmente a entender a fé sobre a luz da inteligência, usando o raciocínio, procurando entender a causa, a origem das coisas, procurando pensar sobre as questões, compará-la, e através da observação, da comparação, nós tirarmos realmente o melhor desta confiança, desta crença, dessa experiência adquirida acerca dos valores da vida, sendo esses valores espirituais e valores materiais também, e valores morais. Nós, ao lermos o Evangelho de Jesus, ou lermos alguns versículos, ou aquilo que a gente é chamado a atenção, nós não prestamos atenção em alguns pontos e nos apegamos ao aspecto moral. Alguns apegam-se ao aspecto místico, né? Ou seja, aquilo que de alguma forma não se explica, entre aspas, né? E deixamos para trás a compreensão. Porque herdamos, né, pela cultura que temos, no Brasil principalmente, herdamos uma cultura religiosa que de alguma forma, por achar que algumas coisas são pecado e outras não, nós sempre vamos ler ou tentar entender o Evangelho de Jesus sobre o contexto ritualista, ou sobre a prática ritualista. E saindo do templo, nós esquecemos tudo e nos arvoramos em julgamentos os mais diversos, né? Então, Kardec diz que nós temos que pensar, raciocinar e não mais usar a fé cega, a fé, de uma certa forma, sem a luz do entendimento, né? A doutrina espírita vê a necessidade dessas duas forças, de maneira que uma é o complemento da outra na esfera do aperfeiçoamento espiritual das criaturas. O não julgueis, para que não sejais julgados, da boa nova de Jesus, vem demonstrando que, para não julgarmos os semelhantes, os nossos semelhantes, é imprescindível que venhamos a conhecer os distúrbios causados pela maledicência. Analisando os efeitos das nossas indisciplinas e sentindo na própria carne aquilo que desejamos aos outros, é que a razão nos dirá se devemos ou não julgar. Então, é claro essa passagem, né? Ao fazer o julgamento, nós esquecemos que, naquela medida que nós julgamos, nós estamos proferindo o nosso próprio julgamento. Sabemos que, lógico, o mundo atual, contemporâneo, tem problemas dos mais diversos, problemas financeiros, econômicos, políticos, a mistura desses três, problemas de ordem moral, problemas
de ordem moral, mas num grau muito grande, né? Bastante acentuado. E aí vemos, através desses problemas morais, nós vemos os vícios de todos os tipos, né? O que nós mais prestamos atenção são as drogas, os homicídios, né? Os jogos de todos os tipos, jogos de azar, né? Mas esquecemos que tem vícios que estão em nós, enraizados em nós. Esses vícios enraizados em nós, o maior dele, o principal, é o egoísmo, o orgulho, o egoísmo, né? Essas duas ervas daninhas que temos que trabalhar e combater, arrancar realmente de nossos corações, ou mudar essa energia que nós direcionamos para o egoísmo, para o orgulho, para o altruísmo, para a fraternidade, para a indulgência, para o amor ao próximo. Então, quando olhamos o nosso semelhante, nos atos que eles cometeram, né, no seu dia a dia, aí, que os meios de comunicação noticiam, o nosso primeiro julgamento é encarcera, não, mate. Alguns são favoráveis à pena de morte, e outros são favoráveis à porte de armas. Enfim, outros têm uma conduta que realmente quer que aquele que cometeu o erro, distantes muitas vezes das leis divinas, com certeza distante, às vezes muito das leis divinas, por não conhecê-las, né? Por não experimentar em si essas leis, nós nos arvoramos em julgar, né? E quando julgamos, nós deixamos de contribuir mentalmente e sentimentalmente para com a espiritualidade superior, para poder trabalhar o coração desses irmãos. Se colocarmos e refletirmos nesse momento quantas coisas no nosso dia a dia, a começar hoje, né, que nós de alguma forma criticamos, maldizemos, apontamos como erros, e que se não afetasse a uma maioria, aquele a quem afetou, né, ou aquele que é o agente, e se esse agente não prejudicou outras pessoas, a não ser si mesmo, deveríamos calar, ou deveríamos deixar para lá, porque ao criticar, ao apontar, é como se um espelho estivesse à nossa frente e refletisse aquilo que somos, aquilo que gostaríamos de ser. Isso é muito comum, né? Apontarmos erros que inconscientemente às vezes apontamos, ou espontaneamente apontamos, por uma atitude até comum, habitual nossa, né? Mas aquilo que mais chama a atenção de uma forma negativa no nosso semelhante, provavelmente temos em nós. E nós não enxergamos porque nós não conseguimos fazer uma introspecção, né? E analisar friamente o nosso caráter, né? E depois de ter analisado friamente o nosso caráter, a forma como procedemos para conosco e para com o próximo, e a gente poder entender que o mesmo erro cometido pelo nosso semelhante, nós cometemos. E às vezes o nosso erro é muito maior do que o semelhante, que naquele momento de alguma forma chamou a nossa atenção. Há criaturas que são profissionais nessa área de maldizer as pessoas, né? Apontar, criticar, enfim, como a cada um é dado segundo as suas obras, né? E compete a Deus no seu julgamento premiar, né? Ou não os atos dessas pessoas, né? Então, é muito difícil enxergarmos defeitos nos semelhantes. E para isso não é preciso frequentar escolas. Olha só como o autor coloca. É muito difícil enxergarmos defeitos nos semelhantes, e para isso não é preciso frequentar escolas. O ambiente do mundo, vinculado aos nossos instintos inferiores, nos conclama ao julgamento espontâneo, à ofensa diária, à vaidade orgulhosa, ao amor interesseiro, ao dar esperando retribuição. É tão natural, vamos dizer, natural entre aspas, mas é tão habitual em nós esse comportamento que achamos que não tem prejuízo, não há prejuízo nenhum nesse ato, né? Será que não?
No entanto, a fé, recebendo a cooperação do raciocínio, enseja-nos dar início ao conhecimento da verdade, estabelecendo entre a fé e a razão uma verdadeira troca de valores imortais. Primeiramente, o homem ele precisará desenvolver a sua inteligência. E isso nós sabemos. Está aí a evolução do planeta, a evolução humana, que nos realmente diz e nos atesta que o progresso intelectual foi muito grande, é muito grande. E se hoje o progresso está nesse nível, imagina daqui a alguns anos. E esse mesmo progresso facilitará a nossa vida. Muitas doenças serão erradicadas, a miséria, quando deixarmos de ser egoístas, mas o progresso intelectual da criatura facilitará o conhecimento das leis divinas, e esse conhecimento traduzido na fé, né? Essa fé que a razão está à frente, que não há nada que a abale quando se conhece, quando se sabe, como colocou Kardec e coloca Jesus. Esse conhecimento faz com que nós, progressivamente, a cada existência, deixamos um pouco da nossa inferioridade e conquistamos uma superioridade. Vamos depurando cada vez mais, né? Não podemos esquecer que nós saímos lá de baixo, né? Ou seja, desde as primeiras fieiras evolutivas, para chegar no nível que nós estamos. Pararam para pensar quantos séculos já temos de existência? O quanto a nossa inteligência progrediu, e agora a nossa inteligência muito clara, muito lúcida, facilita a compreensão, né, dos valores espirituais. E esses valores espirituais, traduzido na verdadeira vida, que é a vida espiritual, a nossa legítima vida, é que faz com que a gente comece a frear em nós esses comportamentos. O comportamento egoísta, o comportamento orgulhoso, o comportamento, né, inferior, que no nosso texto aqui está apontado a nossa capacidade de encontrar defeito no nosso semelhante, né, e mostrar, e apontar, né, e divulgar. Quantas criaturas adoram, né, fazer isso. Mas, na mesma medida que medirmos ou julgarmos, seremos julgados e medidos, né? Ora, assim, ficamos devedores no Banco Universal da Vida, do mal que causamos aos outros por faltar-nos, juntamente com a fé, uma razão esclarecida na comparação entre algo que os outros sentem com aquilo que igualmente devemos sentir, por sermos todos iguais. Ou seja, independente da situação que nós temos uns com os outros, da diversidade evolutiva que temos, todos nós somos criaturas filhas de Deus e temos sentimentos. E esse sentimento, ele precisa ser respeitado. Nós devemos respeitar o nosso semelhante como irmãos, né, pertencentes à mesma espécie humana. E desta forma, não olharmos o nosso semelhante como um ser inferior, como um ser abaixo de nós. Porque o nosso orgulho, né, esse bendito orgulho que diz que somos maiores e melhores do que todos, Deus, como diz, dá a corda, a pessoa sobe a escada e uma hora a escada é tirada e caímos. Mas por que caímos? Porque deixamos de clarear mais a nossa razão, ou elucidar mais o nosso espírito. Deixamos de olhar as pessoas e ver o quanto nós podemos, pela experiência que tem cada um, né, melhorar a nós, ao próximo e ao mundo que nós habitamos. Assim como devedores, né, que somos, o que a lei manda? A lei manda que a gente devolva aquilo que tiramos. Deus não pune aquele que fez o bem, tampouco pune aquele que não fez o mal. Ora, se somos punidos, porque o mal fizemos, né? Ora, a fé colocada no texto é a fé esclarecida, é a fé raciocinada, é a fé que tem um conhecimento do Evangelho de Jesus
A fé que tem um conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da origem nossa espiritual, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E todas as experiências materiais e morais, elas somam-se. E é difícil você dizer quando começa uma e termina outra, ou quando termina uma e começa outra, porque as experiências materiais, elas têm em si energias que afetam diretamente ao espírito. E ele, o espírito, que é o agente, o senhor que registra em si essas experiências, né, ele saberá depois o ponto que ele deverá retornar na experiência terrena para, num trabalho mais difícil, um trabalho aplicando a sua força de vontade numa intensidade maior, ele poder, né, reverter o mal feito num bem maior. E quando ele consegue realmente fazer um bem, né, entendendo que pela sua boca, né, pela sua maledicência, ele dificultou o progresso espiritual daquela criatura que naquele momento era infeliz na sua ação praticada, e nós, né, tirando às vezes, apontando erros, nós contribuímos para a criatura cair mais. Né? Olha o cuidado que nós temos que ter, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ora, se o coração está cheio de bons sentimentos, né, os nossos pensamentos e a nossa boca falará coisas boas. Mas se nosso coração está magoado, ferido, né, o nosso coração é egoísta, é vicioso, né, é maledicente, é avaro, o que a nossa boca falará? Essas experiências negativas que tem. E desta forma, quando a gente aponta o erro e nós, apontando o erro, nós tiramos a autoestima, nós derrubamos a pessoa moralmente, nós ferimos, nós ofendemos, nós magoamos, e aquela criatura, às vezes deprimida, aquela criatura sentindo cada vez mais inferiorizada, ela deixa a vida ou ela entra num processo depressivo devido à sua baixa autoestima. Nós somos responsáveis por isso. Imagine, né? A responsabilidade nossa de auxiliar o semelhante, né? E quando nós sentenciamos o nosso semelhante, esta mesma sentença que nós estamos aplicando para nós, desde já nesta vida ou posteriormente, quando lá na vida espiritual, né, lá onde os valores materiais não têm nenhum valor, na verdadeira vida, onde o espírito ele pensa diferentemente de quando o homem na Terra, ele entende, puxa vida, quanto tempo perdido, quantas pessoas eu pude levantar, né, a sua autoestima, pude contribuir para o seu progresso intelectual, moral, e eu preferi, né, pelo meu orgulho, pela minha inferioridade, pelo meu egoísmo e vaidade, eu joguei para baixo, né? Olha o cuidado das nossas palavras, né? E principalmente quem está aqui na frente fala, né? Porque os ouvidos estão próximo da boca, né? Como nós não somos perfeitos, nós também nos arvoramos em julgamento. E muitas vezes a espiritualidade muito sábia, muito inteligente, ela nos joga textos assim para refletirmos. Ora, há desvios de caminho, é preciso convergir para o mesmo caminho, né? Ou seja, para o caminho do bem. Nada é por acaso. E muitas criaturas que têm os pensamentos elevados, querendo fazer o bem ao próximo, cheio de boas atitudes e intenções, a espiritualidade muito sábia, né, aproxima alguém que precisa daquela criatura. E nesse momento que ela é testada, se os ideais são realmente fortes, né, são sinceros, e a pessoa auxilia no bem, maravilha, parabéns. Mas não era bem isso que eu estava querendo, né? E eu deixo para trás ou para lá essa oportunidade, né? Então, no nosso dia a dia, cuidado, a espiritualidade coloca muitas pegadinhas para nos testar, e nós temos que ficar atentos a tudo isso. Principalmente quando nós levantamos naquele dia mal-humorados, irritados, levantamos assim de mal com a vida,
pelo calor, talvez, né? Por alguém que nos desagradou, talvez as dívidas, né, pesaram demais, a nossa mente perturbada não conseguiu achar saída. Mas como para tudo tem solução, e nesses estados, nesses dias, temos que evitar ao máximo a maledicência, porque quando falamos, nós expelimos energia. O nosso fluido vital, o nosso magnetismo vai junto com isso. E nós sentimos enfraquecidos, né? Para baixo, tristes, acabrunhados, né? Lânguidos, né? Por quê? Porque nós perdemos energia por falar muito. E bateu naquela criatura, não encontrou eco e voltou para nós. Então, continuando, né? Porque o tempo passa rapidamente. A verdadeira missão do Cristo na Terra sempre foi a de educar o espírito, revelando as leis de Deus através de fontes variadas, no sentido de atingir a todos com eficiência e amor. Se o Cristo julgou necessário o escândalo, advertiu também sobre as consequências que poderiam advir para os escandalosos, mesmo sendo indispensáveis os escândalos, né? Cuidado, se somos os agentes de escândalos, precisamos ter cuidado, né? Ai daquele por quem vem é o escândalo. Mas ele é necessário, porque é preciso agitar, é preciso chacoalhar, é preciso acordar os homens para que eles saiam, né, do comodismo, da inércia, saiam dos preconceitos, né, dos mais diversos. Necessário se faz que nos esforcemos constantemente para sairmos do escândalo, porque sem o esforço próprio nunca sairemos das garras para alcançar a libertação em forma da verdade. Ora, a verdade está aí, mas cada um a encontra conforme o esclarecimento que tem o seu coração, né? O coração esclarecido, um coração pacífico, um coração purificado, é óbvio que os pensamentos são elevados, os pensamentos são, né, claros, não há atitudes violentas, coléricas. Ora, se julgas os outros possuídos de feiura física, é porque esqueceste de contemplar-te demoradamente frente ao espelho, sem proteger-te. E no caso de seres cego, e não notares os traços mal postos da fisionomia, por karma ou por processos que desconheceis, não deves desconhecer que, da mesma maneira que julgas aos outros, podes receber os julgamentos. Isso me faz lembrar de uma situação ocorrida há alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, estava no trem do metrô, isso era um dia, num sábado, e estava sentado e tinha um casal com seu filho ao colo e à frente duas adolescentes. Uma das adolescentes virou para a sua amiga e falou: como pode pais feios ter filho bonito, né? E eu ouvi aquilo, né? Mas as duas adolescentes realmente eram moças bonitas. Porém, essa que proferiu, falou tal coisa, faltava essa parte do braço. Percebam? Como nós julgamos, como está aqui no parágrafo, nós julgamos e não vemos a nós mesmos, né? Entende como funcionam as coisas? É esse cuidado que nós temos que ter, né? A beleza física ou a feiura é muito relativa. A beleza, né, ou a virtude é a mais importante, né? A razão, quando disciplinada pelo coração esclarecido, compara as necessidades espirituais de cada um e pela autoanálise descobre os mesmos defeitos dos outros em si mesmo. Ou ainda faltas maiores. Daí é que vem a máxima famosa para a nossa observação: conhece-te a ti mesmo. Mas o conhecimento de nós mesmos não se faz através da nossa anatomia, não se faz através do conteúdo que nós temos adquiridos pela cultura, né, pela graduação, pelas escolas, não. Esse conhecer-te a ti mesmo
é esse conhecimento intelectual, mas acrescido da sabedoria, ou seja, a nossa origem, né, espiritual, o conhecimento que já temos da vida, das leis divinas, o quanto essas leis divinas são claras em nossa mente. Porque as leis divinas materiais que estão na Terra e outros mundos aí afora, a ciência, o homem de ciência, o homem que está, o espírito encarnado com essa missão, nos desvenda. Mas as leis do espírito, essas, só o progresso, né, só a depuração, porque passa o espírito, é que permite ele conhecer. Ora, não foi divulgado que a água salgada em Marte? Ora, isso é conhecido dos americanos desde a década de 70. Porém, foi um estudante nepalês que chamou a atenção dos cientistas para observar que aqueles filetes que escorriam nas montanhas em determinada época do ano eram água salgada, porque a água salgada não se congela, né? Óbvio. Então, as leis físicas, que a física, a química, a biologia revela ao homem, permite a ele conhecer o universo. Mas somente as leis espirituais permitem ao homem conhecer a sua essência, aquela criada, né, e talhada no espírito por Deus. Então, o progresso que passa a criatura, o progresso que nós temos é que vai nos revelar cada vez mais. Mas desde já vamos, né, fazer um esforço. Eu sei que é um esforço hercúleo, né, para afastar de nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa capacidade de falarmos mal do próximo, né? Ora, lembremos-nos novamente do Evangelho, que muito nos ilustra para entendermos com mais profundidade a lição quando proclama: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Não devemos medir a ninguém pelo que é ou deixa de ser. Ora, como somos capazes de enxergar um cisco, um pelinho, um cílio no olho do nosso semelhante e não ver a trava, né, que está em nosso olho? Como nós conseguimos ver defeitos maiores no nosso semelhante, defeitos morais acima de tudo, né, no nosso próximo, e não conseguimos enxergar? Ou não queremos ver, talvez por má vontade, né, principalmente pelo nosso orgulho, defeitos que nós sabemos que existem em nós e que devemos fazer um esforço bastante danado para extirpá-lo, né? E para encerrar, né, vamos citar aqui mais uma vez o que diz Miramês: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho. Desta forma, fica a reflexão para todos nós, sem exceção, né? Todos nós temos aí pontos bastante bons, importantes em nossa personalidade, né, em nosso ser, mas temos bastante tracinhos, né, bastante manchas, nódoas, que precisam ser removidas. Mas a remoção não se faz com um bisturi, não se faz da noite para o dia, se faz através da aplicação da nossa força de vontade, do nosso querer, olhando para o nosso próximo como irmão, né, tratando-nos como os iguais, filhos de Deus, e nesse momento pertencentes à espécie humana. Aliás, a espécie humana habita o universo. Obrigado a todos. Então, gente, quem quer falar mal dos outros? Ela vai falar mal do Rudai agora. Falar mal dele. Quem quer falar mal do meu amigo aqui? Eu não deixo, não. Alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado? Que a gente aprendeu a não falar mal de ninguém, né? Eu lembro de uma historinha que fala sobre o menino que falava mal de todo mundo, e o pai dele falava assim: pega uma tábua e vai pondo prego, martela os pregos, depois você vai e tira os pregos. Meu pai, tirei, mas fica tudo cheio dos buracos. Então, assim mesmo você faz com as pessoas, você fala mal dos outros, aí é difícil tirar o que já foi falado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Só que esses buracos, esses furos são em nós, né? Só em nós. Nosso, aí fica buracos em nós que fica difícil de preencher. o nosso serzinho espiritual, né? Alguém quer fazer algum comentário? Uma pessoa mal resolvida, que não se aceita como é,
que busca mudar a própria natureza para tentar ser aceito pela própria família, mas que está sempre pronto a cravar uma alfinetada nos outros. Deixar ela só, né? Deixar ela com a sua capacidade de encontrar defeitos e mostrar, né? Mas é assim, como eu falei, Deus não nos pune pelo bem que fizemos ou fazemos, e nem pelo mal que deixamos de fazer. Mas somos punidos porque fizemos o mal. E o mal é feito quando desconhecemos as leis de Deus. Ora, haverá um momento que as criaturas que assim procedem, né, elas encontrarão criaturas que da mesma forma farão o mesmo com elas, e elas perceberão o mal que fez ao próximo, né? Mas não tenhamos pressa, porque cada coisa está no seu lugar. Agora, um detalhe importante, quando uma criatura, no seu comportamento, ela prejudica muitas pessoas, primeiramente que há as leis dos homens para corrigir tal coisa. Posteriormente, se isso prejudicar mais pessoas, compete-nos a chamar a atenção e orientar. Se isso não for possível, nós sabemos que Deus, né, onde quer que esteja ocupado, Ele encontra. Não vamos nos preocupar com isso, né? Às vezes o mal que vemos alguém ser submetido, a humilhação que a pessoa passa, infelizmente é aquela situação que ela lá atrás fez e esqueceu. E, né, pela aplicação, né, das penas, a criatura experimenta em si. Hoje, talvez, quem viu a internet, para nós, né, encerrarmos, quem viu a internet ou quem acompanhou os noticiários, viu aqueles soldados israelitas, né, assassinando a Palestina. Ora, não sabemos os motivos, não estamos julgando, não sabemos os motivos que levou o soldado a cometer o assassinato, né, o homicídio. Mas ali está claro que ele vai responder de uma forma semelhante às leis de Deus, né? Quantas coisas iguais existem na Terra, mas quantas coisas iguais fazemos moralmente? Quantos massacres morais cometemos, muitas vezes esquecidos, né? Ou deixamos que o orgulho, a vaidade fale mais alto. Quando queremos ter a última palavra, quando queremos ser o portador da sentença, né? Vamos ser, como disse Jesus, aquele que quer ser maior no reino dos céus, seja o último, ou seja aquele que sirva, né? É difícil, às vezes impossível, mas devemos fazer isso, né? Obrigada. Por nada. Deus te abençoe pela ajuda aí. Então, nesse instante, queridos, mais uma vez, como disse nosso companheiro, a gente tem o poder de discernir já o bem e o mal. Nós já sabemos, nós temos escolhas. Então, vamos fazer as nossas escolhas para que a gente amanhã não se arrependa daqueles atos que cometemos no momento de orgulho, de vaidade ou pelo poder. Então, confiemos no Pai, cada um no seu tempo, e nós com certeza chegaremos lá um dia, nesse caminho que foi traçado para todos nós. Então, nesse instante, queridos, vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Vamos buscando, através do amor de Jesus, esse mestre do amor, que tantos ensinamentos nos deixou, não com palavras, mas a maioria delas com exemplos. E nesse instante, nós convidamos a todos para que possam oferecer um pouquinho de si em prol de tantas outras criaturas que se encontram ainda nesses caminhos de enganos, nessas escolhas difíceis que eles fazem. Estão buscando nesse instante a presença divina do nosso amigo, com toda a proteção de amigos amorosos que aqui estão. Nós vamos juntos, queridos, vibrar por toda essa nossa humanidade tão conturbada, que passa por momentos tão difíceis em todo o mundo. Que os homens possam se enxergar, se olhar nos olhos, que possamos ter um pouco mais de amor no coração, para podermos enxergar no outro o nosso irmão, aquele que foi criado da mesma forma que nós todos.
e que tem também as possibilidades de chegar até o Pai através do amor, através da doação, mas ainda estão nesses caminhos de enganos, de tristezas, de dores, de crueldade. E é por eles que nós vibramos, meu Pai, para que essas criaturas possam entender esses processos por que estão passando, possam ter dentro das suas almas um pouquinho dessa claridade, através da doação nossa, de tantas outras casas que fazem esse trabalho de amor, doando energias, fluidos, para que possam chegar até esses companheiros. Nós não podemos pensar num planeta de regeneração enquanto tiver um irmãozinho nosso cometendo essas crueldades ainda. Então é por eles que nós vamos vibrar intensamente. Por todos os lugares desse lindo planeta, onde há dor, onde há sofrimento, onde há guerra, onde há perseguições, nós pedimos, Pai, que a Tua luz se faça presente. Nós pedimos, Pai querido, para que esses nossos irmãos possam ter a responsabilidade acordada pelos compromissos que estão assumindo. Nós pedimos por todos eles, meu Pai. Nós pedimos por aqueles que estão nos hospitais, enfermos do corpo e da alma, que possam ser atendidos por amigos amorosos, que possam dar a eles o lenitivo, o conforto. Nós pedimos por aqueles que se encontram nas ruas, passando fome, necessidades tão básicas que nós não precisaríamos mais ter, se cada um olhasse no olhar do outro. Nós vibramos pelas crianças, que são o nosso futuro, para que possamos criá-las e ajudá-las a se desenvolver como filhos de Deus, como criaturas do mundo, para que elas possam ter esse comprometimento com esse mundo novo que vai chegar um dia. Nós vibramos por todos nós, meu Pai, criaturas ainda tão pequenas, que se encontram aqui pedindo por Tua luz, por Teu amor, pela Tua paz. Que Deus nos abençoe a todos. Que possamos levar em nosso coração essa fagulha de amor e que ela possa ser passada para o nosso companheiro que está lá no nosso lar, para o nosso companheiro lá no nosso trabalho. Que nós possamos levar essa fagulha de amor sempre em nosso coração, com a Tua ajuda, meu Pai, com a proteção desse nosso amigo maior, que é Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir em paz e tenhamos uma semana de muita luz. Graças a Deus.